Bom dia, irmãos. Desde já agradeço ao conselho dessa igreja pelo carinho de nos acolher nesta manhã, juntamente com minha esposa, para podermos partilhar um pouco com a igreja aqui presente, acerca do que realmente o Senhor tem feito, não é? Nestes anos, dentro do nosso contexto lá na terra, não é? Além do mar. E é uma alegria poder participar disso com a igreja aqui presente. Nós vamos dividir o nosso tempo aqui da seguinte forma, irmãos. Nós vamos ler a Escritura, ter um breve momento devocional. Depois investiremos mais tempo com os slides para falar um pouco do campo. E separar um tempinho, né, aí eu fui para caso algum irmão queira participar e ter alguma pergunta que a gente possa colaborar, ainda ficará esse tempo. Tá bem, meus irmãos? Então, quero convidar-vos a abrir o texto no livro de Atos, mais uma vez, no capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. Eu leio aqui, meus irmãos, os versos do 1 até o 3, onde a palavra está registrada assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Temos aqui o início do relato daquilo que é chamado de primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Vamos para o campo missionário. Aqui a palavra missões não é usada, né? Ela é usada antes, não aqui. E é interessante, meus irmãos, porque no campo missionário, algo acontece que aconteceu aqui com essa primeira viagem de Paulo e Barnabé. No campo missionário nós temos alguns perigos. E necessariamente aqui nós vamos falar de perigo acerca da integridade da nossa vida. Mas perigo para o missionário em como ele julga as coisas, em como ele avalia o que acontece. Não é? Ele pode esforçar-se muito e ver frutos do seu trabalho e corre o perigo de achar que foi ele que fez. E o outro extremo também é perigoso. Não é? Ele trabalha e não vê fruto do seu trabalho e corre o risco de desanimar e falar, vou embora para casa. Então são dois perigos. E Paulo e Barnabé passaram pelos dois. E a conclusão da primeira viagem deles foi muito boa, porque nos traz o ensino. E o ensino de que Deus é que está à frente em todo o tempo. Temos aqui um problema de som, não é? Faz mal. Obrigado, pastor. Obrigado. Então, dois perigos que Paulo enfrentou, juntamente com Barnabé, acerca do julgamento que eles poderiam fazer do trabalho, pelo qual eles se esforçaram tanto na obra missionária. Isso é importante para nós, meus irmãos, tanto pelo esforço da igreja, no trabalho evangelístico, missionário, mas também no esforço pessoal de cada um para fazer aquilo que agrada a Deus na tua vida, não é? Na educação dos seus filhos, em obediência à palavra de Deus, no viver de um modo digno do Evangelho, conforme a Escritura nos ensina. E, por vezes, nós nos esforçamos tanto e vemos frutos do nosso trabalho e nos alegramos, não é? Nos alegramos e corremos o risco de falar, fui eu que fiz, fui eu que eduquei meus filhos assim, assado, fui eu que conquistei isso, conquistei aquilo. E há o outro extremo de achar que as coisas não estão indo bem, e a gente fica desanimado, as coisas vão mal no país, na vida, e ficamos desanimados, não é? Nos frustramos com a existência. Então, o que aconteceu aqui nos ensina, meus irmãos, a não confiar em nós mesmos, mas confiarmos no Deus que controla a história. Essa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, começam aqui, na igreja de Antioquia.
Então, me chama a atenção alguns aspectos desse texto, a existência da igreja de Antioquia. Começa por aí. Se nós tivéssemos algumas horas para falar do que acontece nessa história. Mas no capítulo 11 nos é narrado que a igreja espalhou-se em virtude da perseguição desencadeada com a morte do diácono Estevão, ocorrida no final do capítulo número 7. E os irmãos que foram perseguidos foram para Antioquia também. E ali nasceu a igreja. E uma igreja muito forte que chamou a atenção da igreja de Jerusalém. Então, Jerusalém, percebendo o que estava acontecendo em Antioquia, muita gente veio à fé entre os judeus e também entre os gregos, então mandou Barnabé para lá para ajudar aquela igreja, para ensinar aquele povo novo na fé. E Barnabé, quando chega lá, fica feliz da vida, vê os acontecimentos de que Deus estava fazendo naquela cidade, e vai correr até do apóstolo Paulo, onde Paulo está. E desce para a região, encontra Paulo e leva Paulo para ajudar a ensinar a igreja. E Paulo e Barnabé lá ficaram 1 ano. Nos parece que este ano termina aqui no capítulo 13, mas nós não temos certeza. O fato é que a narrativa nos apresenta que na igreja de Antioquia, essa que nos parece ter sido fruto da igreja dispersa em virtude da perseguição com a morte do diácono Estevão, ali havia uma liderança muito forte, havia 5 líderes, 5 educadores e pregadores na igreja, dos mais importantes, tanto é que Paulo e Barnabé são destacados em todo o Novo Testamento, sobretudo Paulo. E isso é um aprendizado para nós já, relativamente ao campo missionário. A igreja de Antioquia perdeu 40% da sua liderança. Havia 5, 2 foram para o campo missionário, então 40%. O Espírito Santo disse à igreja, separe esses 2, eu tenho uma obra para eles. E a igreja entende, nós não sabemos a natureza desse chamamento do Espírito Santo, isso não é prescritivo, mas o fato é que a narrativa aponta que o Espírito Santo fez saber à igreja que era necessário separar Paulo e Barnabé, e esses passaram a ir para o campo missionário. E a igreja perde eles, ela concorda, ora por eles, os despede, não é? Vão apoiar Paulo e Barnabé no campo missionário, agora e depois. O fato é que esses 2 homens vão para várias cidades para pregar o evangelho, e nessa ida para o campo, acontece altos e baixos, coisas boas e coisas menos boas. Mas um aprendizado primeiro é esse, que o campo missionário, meus irmãos, exige que nós mandemos gente capacitada. Nós não podemos só ter uma visão romântica do campo, que é bom ter, porque o campo tem romance, né? Ir levar o evangelho é uma história de amor de Deus pelo homem. No entanto, ele é muito realista, ele é duro, meus irmãos, é bastante duro. E nós precisamos no campo de gente capaz, gente que estuda, gente que está preparado para enfrentar coisas que ele nem imagina ainda o que é, ou que são. Então, precisamos, meus irmãos, nos preocupar, enquanto igreja, a mandar para o campo missionário gente que estuda, que se preparou bem, para ter o mínimo de frustração e de problemas no campo missionário. É um aprendizado prático que a gente tem também. Além disso, meus irmãos, a gente vê nessa narrativa, nós não falaremos dela, mas Paulo e Barnabé começam a sair para pregar, e logo vem um desafio de pregar o evangelho para Paulo, o Sérgio, que é o procônsul de uma ilha. E Elimas, o mágico, se contrapõe a ele, e Paulo tem que fazer uma apologia da fé. E Paulo, digamos assim, do ponto de vista humano, vence a disputa, e o procônsul vem a fé. Olha só, Paulo é que fez, né? Ele que fez a defesa da fé, argumentou em relação com Elimas, e o procônsul vem a fé. Louvado seja Deus. Passado isso, tem uma briga, uma disputa, melhor dizendo, não é uma briga, mas uma disputa, que João Marcos tinha ido com Paulo e Barnabé para o campo missionário, mas há um desajuste entre eles. No campo acontece isso também, meus irmãos. Desajuste entre missionários. É comum acontecer. O missionário faz uma coisa, o outro vem e faz outra, e dá uns desajustes. Aqui ocorreu um desajuste. E Marcos volta para casa e deixa Paulo e Barnabé seguir só. Não é? Ato contínuo, Paulo vai pregar lá em Antioquia, agora é outra Antioquia, não a primeira, mas essa é da Psídia, e Paulo tem a oportunidade de pregar um grande sermão. Está lá na sinagoga, o povo fica admirado com o conhecimento que Paulo tinha da palavra e pede para ele voltar no outro, sabe, para falar mesmo, pregar o mesmo sermão. Não, não precisa mudar, não, pode pregar o mesmo. Não. E Paulo volta, não é, a pregar, e tendo em vista que houve despertamento da fé de muita gente, que é uma coisa desejada, que nós desejamos, né, de pregar, as pessoas veem a fé. No entanto, uma parte dos judeus não gostaram disso, ficaram com inveja
de Paulo e começaram a desmentir tudo que Paulo falava, como fizeram lá com Estevão, não é? Boicotaram Paulo. No entanto, muitos vieram à fé. É nesse ponto que Paulo e Barnabé vão passar a pregar aos gentios. E quando os gentios ficam sabendo que eles vão passar a pregar para eles, aí está narrado aí no capítulo, no final do capítulo 13, né, para o verso 48, os gentios ouvindo isso, regozijados, se glorificavam a palavra de Deus e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então houve conversão agora entre os gentios também, então muita alegria. E Paulo e Barnabé estão a ser usados. Quando chega no capítulo de número 14, Paulo vai para Icônio, e ali não existia uma igreja também não, meus irmãos. Mas Paulo e Barnabé pregam, e muita gente vem a crer. A narrativa chega a dizer que a cidade ficou dividida entre os judeus que perseguiam Paulo e Barnabé, que procuravam desmanchar tudo o que eles faziam e falavam, e a pregação de Paulo e Barnabé. A cidade chegou a ficar dividida, ou seja, muita gente veio à fé. Passou a existir uma igreja onde não existia, né? Ato contínuo, eles vão para Listra, e Listra, houve um milagre, Deus usa Paulo para fazer esse milagre, e um coxo passa a andar, e o povo ouve também a mensagem de Paulo junto ao mercado da cidade, e fica admirado com o que é ensinado, e com o que aconteceu naquela cidade. Então o povo acha que Paulo e Barnabé são deuses que vieram do céu e quer sacrificar animais a eles. E Paulo e Barnabé falam, de jeito nenhum, nós somos igual a vocês. Nós estamos a vos pregar aqui o evangelho da graça, do reino, não é? E com muita dificuldade nos apresenta o último verso 18, capítulo 14, que eles impediram que a multidão ou as multidões lhes prestassem esse sacrifício, não é? Oferecessem esse sacrifício. Acontece algo muito difícil na vida do ministério de Paulo. Capítulo é narrado aí no verso 19 em diante. Paulo está a pregar nessa cidade, e os judeus que já estavam incomodados com a pregação de Paulo, porque Paulo pregava a palavra, isso incomodou os judeus, uma parte dos judeus. Então, este grupo que perseguia Paulo, apedrejou Paulo, e a narrativa apresenta-nos que Paulo foi dado como morto. Observe, capítulo 14, verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Então, foi muito difícil isso para Paulo e Barnabé acompanhando. No entanto, verso 20, fala que, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se. Quem levantou-se? Paulo. Entrou na cidade, no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e, verso seguinte, anunciando o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos. Olha só, irmãos, houve uma baixa, momento difícil para Paulo, poderia ficar desanimado, não é? Outros momentos foram tão bons, conversão de Paulo Sérgio, procônsul, a cidade que foi dividida, não, que coisa boa, quer dizer que cerca de metade da cidade veio à fé, em Lícia quase que o idolatram, não é? Ele podia estar com o coração cheio de orgulho, e agora ele é tido como morto, porque ele sofre na pele, na carne, algo similar ao que aconteceu, longe do que aconteceu, mas o sofrimento de Cristo. E o Senhor havia dito para ele, você vai ver como importa sofrer pelo meu nome. O Senhor havia dito isso a Paulo, capítulo 9, não é? O fato é que Paulo, ele levanta e vai pregar de novo, continua pregando. E ali parece que eles entenderam que era hora de voltar para Antioquia, de onde eles saíram. E a narrativa, então, fala que eles voltam, vem passando, fala das igrejas, as igrejas foram se organizando. Observe, eu vou ler aqui, meus irmãos, verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, fazendo o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada cidade, ou melhor, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. E eles vão seguindo, através da Psídia, finalmente, verso 27. Ali chegados, onde? Lá na igreja de Antioquia, de onde eles haviam saído no capítulo 13, verso 1 até o 3. Reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então vem o relato de Paulo e Barnabé, isso é maravilhoso, meus irmãos. Paulo poderia aqui chegar e falar, olha, irmãos, olha o que é que nós fizemos no caminho missionário. Olha
Paulo Sérgio se converteu, a cidade tal surgiu lá, muita gente veio à fé, os gentios vieram à fé, judeus vieram à fé, fomos nós que fizemos, não é? Quase idolatraram lá para nós, não é? Nos idolatraram lá em tal cidade, tinha muito do que, humanamente falando, de se gabar, não é? E ele poderia ficar desanimado também, né? Porque quase lhe tiraram a vida. Todavia, quando ele chega, e a igreja reúne-se para ouvir o relato, nós não sabemos exatamente quanto tempo durou essa viagem, alguns estudiosos falam de 1 ano e meio, outros chegam a falar 3 anos, pastor, então a gente não tem a precisão dessa primeira viagem missionária. Sabemos que foi um longo tempo. Quando eles voltam, a igreja está reunida para ouvir o relato dos acontecimentos. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque tudo que foi escrito para a nossa instrução. E olha o que é dito, então, só esse verso 27. Ali chegados, reunida a igreja, relatado quantas coisas fizera Deus. Foi Deus quem fez. E aí me admira ainda mais a preposição que tem aí. Ele fala com eles. Não é isso? Com, metá do grego. Sabe o que significa? Significa que Deus agiu através de Paulo e Barnabé, agiu antes de Paulo e Barnabé chegarem e depois de que Paulo e Barnabé foram embora. É isso que significa. Que Deus agiu através da vida deles, através da pregação, do que aconteceu com eles, o bom e o menos bom. Mas Deus também agiu no coração dos ouvintes antes mesmo de eles, Paulo e Barnabé, abrirem a boca. E Deus continua a agir na vida daquele povo depois que Paulo e Barnabé foram embora. Foi Deus, meus irmãos. Sempre é Deus. É sempre Deus que abre o coração dos homens. É impossível o homem vir à fé se Deus não mover-lhes o coração. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Quem abre o coração dos homens é o Espírito Santo que ilumina o entendimento dos homens através da pregação da palavra que procede de Deus. Mas é Deus quem faz. Isso, esse facto que Paulo entendeu e falou para a igreja, é um antídoto para nós também contra a presunção, por exemplo, né? Quando a gente trabalha e vê frutos, que bom, valeu a pena fazer aquilo, não é eu que fiz, né? Não, foi Deus que fez. Agradou ao Senhor usar instrumentos limitados como nós, mas foi Deus que fez. Toda glória seja dada ao nosso Deus. Toda glória, e Deus não dará sua glória a outrem, não é? A Escritura nos fala isso, toda glória seja dada a Deus. Mas ela também, este ensino, é um antídoto contra o desânimo, meus irmãos. Porque se a gente fica tão desanimado na vida, ou no mistério, no campo missionário, ou mesmo na igreja, ou na nossa vida particular, de nos esforçar para fazer o bem e não ver frutos, e achar que não vale o esforço. Lembremos que Paulo também passou por dias amargos, sua vida quase lhe foi tirada. Ele avisou os discípulos, nos importa que no meio de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Então ele também tinha a percepção correta do sofrimento. Não importa se as coisas vão bem ou menos, são boas ou menos boas, Deus sempre está no controle. Não há um momento sequer, meus irmãos, que Deus perca o controle da história. E é bom saber disso, porque esse é um antídoto para o nosso desânimo. Quando a gente estiver desanimado, meus irmãos, com qualquer coisa na vida, seja na nossa vida particular, seja com o ministério da igreja, por causa da pandemia que tirou tanta gente da igreja, coisas dessa natureza, lembremos disso. Deus governa. Deus está fazendo a sua obra. Ele permite que passemos dias menos bons, mas é Ele que está a permitir. E Deus sempre tem um bom propósito em tudo quanto Ele faz. Confiemos nisso. Deus abençoe muito a tua vida, a vida dessa igreja, a nossa vida, não é? Para que tenhamos sempre esse antídoto do nosso coração, para não sermos demasiadamente orgulhosos em relação àquilo que Deus nos permite fazer. Por outro lado, que não nos vejamos, nem nos encontremos desanimados demasiadamente, né, diante das dificuldades, sabedores de que Deus está no controle. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de partilhar, então, um pouco com a igreja sobre o trabalho lá, não é? Do campo missionário. Nós estamos já há 8 anos, deixa eu só achar aqui o controle. Nós não vamos passar todos os slides, não, meus irmãos. Há um bocado de slide lá, então,
quem é a equipe basicamente lá? Nós temos duas equipes. A equipe primeira, que é a menorzinha, que sou eu e a Ivone, minha esposa. Nós não temos filhos, não é? Então, a equipe sou eu e ela. E temos a equipe maior, que envolve os missionários brasileiros, via PMT, missionários da Irlanda e também dos Estados Unidos, não é? Hoje eu já estou sem saber exatamente o número, mas é cerca de 10. Tem chegado vários nos últimos anos, não é? Então, nós temos essa equipe, menor e a maior, não é? Que estamos a trabalhar com o mesmo alvo, que é implantar igrejas em Portugal, fortalecer as pequenas que lá há. Então, aqui a gente faz um breve apontamento, não é, da nossa vida, até porque eu não sou conhecido aqui, eu não conheço o irmão Certo Henrique, a Valéria. E eu penso que no momento aqui, mais ninguém, eu sei que tenho família de Martinópolis, eu fui pastor de Martinópolis há alguns anos, 9 anos da minha vida, né, em 2 períodos, e eu sei que para cá veio a família, ou está a família também, que foi de Martinópolis. Mas, a partir disso, nós não somos conhecidos. Então, um breve relato ali, nós somos da igreja de São Paulo, nascemos na igreja presbiteriana, igreja do Centenário. A Ivone fez seminário no JV, ela foi a primeira que se envolveu com missões, né, porque o JV se envolvia com missões, e eu só falava que ia ser missionário e pastor, mas nunca me envolvia, né, na prática, nem com um assunto, nem com outro. Depois casamos, fui ajudar um colega lá na igreja, numa favela, e foi ali que fui eleito presbítero, fui para o seminário JMC, enfrentar a turma de 6 anos, foi a primeira turma, eu acho que só teve 2 turmas de 6 anos, e aí nós fomos premiados, né, em fazer 6 anos de curso. Foram exatamente 100 matérias, né? 100 matérias. Depois, aí Deus foi nos abrindo portas para fazer outros estudos, e a gente continua a fazer. Então, lá no pastorado, desde 99, 24 anos, dos quais 8 anos nós estamos no campo missionário de Portugal. Nunca estivemos em outro campo fora do Brasil. E Deus tem nos dado o privilégio também de trabalhar no professorado, na faculdade, aqui no Brasil, quando aqui estava, né, e em Portugal, através de uma plataforma, agora uma segunda, para tratar de formação de liderança para a igreja, não é? Mas fizemos, meus irmãos, e é aqui que eu quero chamar a atenção. Eu vou investir mais atenção no raciocínio aqui do que em imagens, irmãos, não é? Nós fizemos, você vê lá, CFM, CTM, são treinamentos que a IPB fornece para os missionários. Aí, na época, eu falei, puxa vida, eu já estudei um bocadinho aí, né? Já tenho mais de década estudando teologia, podia não fazer esses treinamentos. Mas a gente entendeu que devíamos fazer. E ficamos, então, 2 anos estudando com a PMT, porque a formação é muito necessária para os missionários. A igreja não mande gente para o campo sem formação. E a formação não basta. Não bastará. Mas é necessário ter mínimo, não é? O mínimo de formação, de saber o que vai fazer no campo. Gente correta. Portugal está de olho, antes de nos ouvir, ela observa quem nós somos. O país observa quem é que nós somos, o que nós fazemos, para perceber se as nossas atitudes, elas conferem com a nossa palavra depois. Então, a gente pode abrir ou fechar portas, dependendo como nós agimos. Se não tivermos boa ética, vai ser percebida rapidamente e vamos ter as portas fechadas para o campo missionário, não é? Aí fizemos o projeto, tem que fazer projeto, né? Vai para a PMT, você tem que fazer um projeto missionário, escrever. Então, nós escrevemos aquilo lá, que é intitulado Esperança para Portugal, a levar o Evangelho da Graça aos portugueses. Irmãos, na Europa você pode fazer muita coisa, como no campo missionário, não só na Europa, em outros lugares você pode fazer muita coisa, muito tipo de trabalho. Você pode fazer trabalho social, ou usar o trabalho social como instrumento para pregar o Evangelho. A gente entende, eu e minha esposa entendemos, que o melhor que nós temos que fazer é pregar mesmo o Evangelho. A melhor notícia que o ser humano pode ouvir na vida, o melhor bem que ele pode ter na vida, é conhecer a boa notícia graciosa de que Deus em Cristo está a propor que você, que o ouvinte, seja reconciliado com Ele. Não é notícia, não é bem maior. Você pode ajudar as pessoas do ponto de vista material, da comida e bebida, isso tudo é muito bom, mas tem algo muito melhor. E este muito melhor que nós já entendemos, é isso que nós vamos fazer.
É isso que nós vamos dedicar os poucos anos da nossa vida e as forças que nós temos. Vamos dedicar nossos esforços para pregar a boa notícia graciosa que Deus está a redimir pecadores por meio da obra do nosso Redentor Jesus entre os portugueses. É isso que nós temos feito lá, não é? Estes anos, e na verdade 3 anos antes de lá chegar. O objetivo do projeto é que é lá, glorificar a Deus, peça atenção dos irmãos, glorificar a Deus, com o desenvolvimento. Então, observe, não é glorificar a gente, olha, eu fiz, olha o que nós fizemos. É bom olhar para trás e falar, olha o que aconteceu no período que a gente estava lá, né? É bom fazer isso. Mas o alvo é glorificar a Deus. Quando o evangelho é pregado, quer a pessoa seja salva, quer não seja salva, Deus é glorificado com o facto de pregarmos a redenção em nome do seu Filho, não é? Então, queremos glorificar a Deus ali em 2 formas, com desenvolvimento e plantio de igrejas. Por que desenvolvimento? Porque há algumas igrejas lá, nós não chegamos num vazio, há alguns missionários que chegam num campo vazio, não é o nosso caso. Nós chegamos lá, já havia pequenas igrejas, e elas continuam pequenas. A média de igreja lá são 20 pessoas, no país inteiro. Nós somos, no máximo, 1% de evangélicos, nominais. De verdade, aí o número vai cair, né? Vai ter que a casa, né, mudar um pouquinho aí. Mas, então, nós entendemos que devemos apoiar o que já existe. E não dizer, vamos nós implantar a igreja. E essa linguagem, eu estou usando agora aqui, mas eu não uso essa linguagem como esposa, que vamos implantar a igreja. Quem planta é o Senhor. Nós estamos lá a servir e a pregar. Se Deus nos usar, louvado seja o nome dele, não é? E ele tem igreja, então nós nos dispusemos a ajudar, a apoiar igrejas que lá estão, para que elas sejam desenvolvidas, e que queira Deus que outras sejam plantadas. Estamos lá a pregar na esperança de que outras sejam plantadas, iniciadas, e graças a Deus está a acontecer. Mas que igreja? Que igreja, meus irmãos? Se nós fôssemos irmãos pentecostais, louvado seja Deus, nós iríamos lá de forma coerente com as nossas convicções de fé, procurar apoiar e implantar igrejas pentecostais. Se nós fôssemos liberais, pessoas que não creem, por exemplo, nos milagres, no milagre da ressurreição, e não creem muito na Escritura, nós iríamos lá, coerentemente, plantar igrejas e desenvolver igrejas liberais. Mas nós não somos nenhuma coisa nem outra, não é? Nós somos irmãos que creem numa determinada doutrina proveniente da Escritura. Nós somos calvinistas, não é? Somos, como chamamos ali, está escrito, reformados, não é? Cremos na autoridade da Escritura, na suficiência da Escritura, na soberania do nosso Deus e todas aquelas doutrinas que já são conhecidas no nosso meio. Então, nós entendemos que é coerente pregarmos para fortalecer igrejas que sejam, que apurem-se cada vez mais como igrejas reformadas, e que nasçam igrejas reformadas no país. Então, essa é a nossa luta, esse é o nosso trabalho. E, consequentemente, serão igrejas saudáveis, porque a boa fé, o bom conhecimento de Deus, nos leva a ter uma fé saudável. Nós percebemos, por exemplo, o papel do sofrimento na nossa vida. Paulo acabou de falar, né? O papel do sofrimento na vida, é importante. Ele tem o seu valor, a sua importância. Então, a igreja reformada será saudável. Não é que não vai ter dificuldade dentro das igrejas, porque toda igreja tem problema. A gente viu aqui Paulo e Barnabé tendo problema com Marcos, ou Marcos tendo problema com Paulo e Barnabé. Não é que não haverá dificuldades nas igrejas, mas isso é muito minimizado quando a igreja é saudável, quando ela tem uma fé coerente, uma vida coerente com a fé. Então, ela é saudável, ela vive melhor, mais harmonicamente, não é? Consequentemente, a igreja que assim será missionária, porque o trabalho missionário não foi uma coisa que a gente inventou, não é? Não foi o pastor que inventou, um missionário que surgiu inventando isso, não. Foi o Senhor Jesus que lá no final do seu ministério terreno disse: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, não é? Mateus, capítulo 28, verso 18 até o 20, foi uma ordenança do nosso Senhor. Então, se uma igreja é reformada, saudável, ela também vai ser engajada com o trabalho missionário, ela quer que o evangelho seja levado por todos os lugares desse mundo, não é? E o modo de a gente trabalhar é ali um tripé: fortalecer as igrejas que já existem, treinar a liderança. A gente tem dedicado uma parte do nosso tempo para isso, basicamente de 3 formas: uma plataforma da Faculdade Internacional de Teologia Reformada,
que fica, uma base tem no Canadá e outra aqui no Brasil, e também através de um trabalho da Igreja Batista, e presencialmente algumas igrejas que abrem suas portas. Quando eu falo, pastor, vem aqui, nos ajude a formar liderança, a gente vai. Então, só vamos mediante convite. Se não tiver convite, não vamos. É assim que é. Então, treinar liderança e expansão. Então, nós já andamos bastante em Portugal, já fizemos muitos relacionamentos com portugueses. Então, temos aí um grupo bastante grande de portugueses conhecidos e evangelizados, não é? Então, estamos lá, chegamos em 2016, ficamos 2 anos em Lisboa, 6 anos no Porto, onde estamos até hoje, e culminou também com 6 anos lá na formação de liderança através da FitRef. Ali está, né, no continente europeu, aquele vermelhinho, Portugal é pequeno, você atravessa, deixa eu pôr outro mapa aqui, lá do extremo alto da tela embaixo, você atravessa ali, você toma café lá no alto e janta lá embaixo, se você quiser, de carro, dá para fazer isso. Se for de lado, né, o mar está aqui do meu lado esquerdo, e a Espanha está do meu lado direito, então, se for pegar a parte mais curta, você toma café da manhã aqui junto ao mar e almoça cedo na Espanha. Então, quando você ouvir falar assim, o missionário foi para a França, gente, ele foi daqui ali, ele não saiu de São Paulo, porque as distâncias nossas é que são longas. E o missionário, se for percorrer uma distância como daqui, eu fui para a Bahia, né? 2.300 quilômetros, o pai da Ivone lá morava. Se eu pegar um carro e for em frente a 2.300 quilômetros, eu atravesso Portugal, Espanha, França, devo cair lá na Itália, alguma coisa assim, mais ou menos isso. Se calhar, eu vou chegar lá na Grécia, né? Então, aí a gente tem que interpretar as coisas de acordo com o terreno, né? com o ambiente. Então, ali é relativamente fácil você andar naqueles países. E, graças a Deus, nós temos missionário em vários deles, né? Então, estamos ali naquele cantinho azul, que é o Porto, a cidade bastante antiga, histórica, muito tradicional, como é o povo português. E aí, meus irmãos, é aqui que nós vemos a importância, a oportunidade que nós, como presbiterianos, temos. O português é tradicional, ele é literal, ele quer saber de síntese de fé. Então, se a gente ficar contando historinha para o português, olha, o que aconteceu na minha vida, isso e aquilo, vai ser importante, mas o que ele quer saber, qual é a síntese da fé. Teve uma ocasião que eu estava em Lisboa, viver em Lisboa, e eu recebo um e-mail lá um pedido de uma pessoa que visitaria a igreja, se poderia visitar a igreja, e se eu poderia ajudá-lo com literatura. Eu falei, posso, dentro do possível, posso. E eu achei que ele ia querer ler João Bunyan, o Peregrino, algum livro mais fácil de leitura. Quando ele chega lá na igreja, ele vem ele imprimiu a capa dos livros que ele queria. Ele queria Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Confissão de Wittenberg, e seguiu com uma série de confissões. Era um jovem. Então, a gente tem aprendido que o português, ele tem a forma de ele pensar é um pouco diferente da nossa, e ele se importa mais com a síntese da fé. E é aqui que vem o grande oportunidade que nós, presbiterianos, temos. Que nossa presença em Portugal é relativamente nova, mas nós temos muito a oferecer para Portugal, meus irmãos. Nós temos uma fé consistente. Português é assim, você abre a boca, fala uma frase, ele já começa a te interromper, porque se ele vê uma inconsistência na tua frase, ele já não vai ouvir o resto. E as nossas confissões são coerentes, são consistentes. Então, nós temos muito, a nossa fé é clara. Isso não quer dizer que não haja coisas difíceis de entender, não é? Mas ela é clara, tem base, é sólida. Nós temos muito a que oferecer ao povo português, meus irmãos. Então, isso é um encorajador para nós fazermos missões em Portugal, não é? Encorajo a igreja. Eu vou investir um tempinho aqui, olha lá o mapa do continente, né, Portugal continental, e várias ilhas. Nós temos lá 9 ilhas. Então, nesses últimos 8 anos que nós estamos lá, nós tivemos vários períodos. Então, o primeiro período cinza, né, de chegar no país e começar a conhecer o país, não é? Nós tínhamos lá, em Lisboa, 4 trabalhos no centro de Lisboa e um
lá em, eu não consigo ler daqui, é Passos de Ferreira. Esse é o trabalho que havia em Portugal. Isso significa o que em termos de membresia? Aproximadamente 65 vidas. Eu não sou bom de visualização. Hoje aqui eu não sei quantas pessoas tem aqui. Talvez temos umas 40 pessoas, 50, eu não sei o certo. Mas, irmãos, se nós enchermos esse espaço, em relação ao que havia em Portugal há 8 anos atrás, nós teríamos certamente muito mais gente aqui do que na igreja inteira de Portugal. Portugal todo, não é? E é o que havia lá então, nesse período. Depois nós passamos um período de inserção, porque lembra que o projeto também envolve expansão. Então nós já havíamos conhecido gente há 3 anos atrás, depois quando chegou no terreno a gente passou a ir atrás dessas pessoas. E fomos do centro aqui da capital, do extremo sul, e fomos subindo lá, você está vendo o triângulo lá, né? Começamos aí a procurar relacionamento com os portugueses em várias cidades, e não conseguimos entrar nas ilhas todas, fomos em 3 ilhas, a ilha ali é Madeira, Porto Santo, que é miudinha, tem os brasileiros lá, e São Miguel, que é a capital do arquipélago dos Açores, não é? Lá encontramos uma igreja presbiteriana liberal. O que significa? Que homossexuais e lésbicas é que pregam. Portugal e a Europa está assim, meus irmãos. Fala que é igreja, mas quando você chega lá dentro, você vai ficar um pouquinho assustado. Vai ficar um pouco assustado. Então não deu para pensar em parceria de apoio àquele grupo, não. Depois tivemos um terceiro período, que graças a Deus de avanço, surgiu a igreja de Braga, há 8 anos atrás. Quando chegamos lá, já estava a haver reuniões nas casas, com um evangelista daquela editora Puritanos, ele já fazia reuniões nas casas, e depois nos conhecemos, de apoio, nós passamos a apoiá-los. Ali alguém está vendo lá o nome? Senhora da Hora, aqui vê se melhor. Senhora da Hora, que era com irlandês, a gente passou a apoiá-lo. Todos os trabalhos nós passamos a apoiar. Monte Alegre, que é na raia, na divisa com a Galícia, então um lugar que neva. Então, quando a gente vai lá, a gente tem que ter um cuidado enorme. Até o carro você não pode ir com qualquer veículo. O nosso hoje, por exemplo, não dá para encarar essa viagem mais, porque 8 anos o pneu já não aguenta mais. Então não dá para subir a montanha. Temos que tomar atitudes quando Deus permitir tomarmos com o carro, né? E também surgiu um trabalho novo na Luz, que é ali em Lisboa. Então vê que em Lisboa tem bastante trabalho. Mas observe o mapa, que o norte começou a surgir trabalhos, grupos, eles estão lá. Depois, um outro período de avanço, surgiu então Póvoa de Varzim, que é a igreja que nós mais dedicamos tempo hoje, surgiu um pouquinho antes da pandemia, e no meio da pandemia ela se fortaleceu. Deus tem os seus modos, meus irmãos. Surgiu o trabalho de Covilhã, a segunda de Braga, há 2 anos atrás, mais ou menos. O período mais recente, observe que a ênfase está no norte. Nós temos ido pregar em 3 cidades, São João da Madeira, Ovar e Aveiro. Então, até ontem tivemos estudos em Aveiro, que é a cidade maior, não é? Que é chamada de Pequena Veneza, porque tem um riozinho dentro da cidade, e o pessoal fica passeando de barco lá, o turista, né? E também tem mais um em Leiria, aí já está sob o cuidado de um outro missionário de Lisboa. Então, como é que a gente tem feito, meus irmãos, trabalho? A gente tem usado esse princípio aí de não acomodação e avançar. E Deus tem trabalhado, meus irmãos. Deus tem feito surgir igrejas em Portugal. Hoje, eu não sei, não temos a estatística ainda, não tivemos o relatório do presbitério, mas eu presumo, dado o que aconteceu ano passado, que hoje nós devemos ter aí cerca de 400 vidas nas igrejas. Lembra a informação anterior? Há 8 anos atrás, nós éramos 65 aproximadamente, no máximo 70. Hoje, presume cerca de 400 vidas, não é? Entre portugueses e também pessoas que vão daqui para lá, é verdade também, e outros, gente da Espanha e tal. Então, graças a Deus por isso. É motivo de olharmos para trás e ver quantas coisas Deus tem feito.
Então, é importante o trabalho missionário, meus irmãos. Deus tem usado missionários brasileiros, irlandeses, norte-americanos, para fazer a pregação, para publicar a reconciliação através do Evangelho de Cristo naquela terra. E, aos poucos, meus irmãos, a Igreja do Senhor tem surgido e tem se desenvolvido. Motivo de gratidão. É verdade também, meus irmãos, partilhava agora há pouco com o pastor Paulo, que se os missionários saírem de lá, se nós sairmos de Portugal hoje, nós não temos praticamente mais igreja em Portugal. Porque Portugal não se autossustenta. Nós não temos, por exemplo, espaço. Todo o sustento dos missionários vem ou vão? Depende de onde está, né? E às vezes a gente confunde, vem, não vem, vai. Então sai do Brasil para lá. Sem apoio das igrejas não há forma de ficar lá. E os espaços? Bom, cada missionário lida de uma forma. Nós adotamos uma forma. Nós desafiamos o grupo que a gente tenha procurado apoiar da seguinte forma. Falou, olha, os espaços, é necessário que você, crente, lá, não é? Você, irmão, seja dizimista e apoie o trabalho local, para que a gente tenha local aqui para nos reunirmos. Então, graças a Deus, Póvoa de Varzim é assim. Ela se sustenta do ponto de vista de arcar com prédio, com água, luz, essa despesa básica. Mercê do Senhor, eu não conheço as outras igrejas, eu conheço as outras igrejas, mas o cenário é que normalmente é a PMT ou alguma outra instituição que manda recursos para pagar aluguel. E Póvoa de Varzim não é assim. Olha, o desafio a igreja vai precisar não depender de outros países, mas se autossustentar o quanto possível. É verdade que nós estamos no teto, a gente não consegue, por exemplo, comprar uma cadeira. Isso aqui, para a gente, lá é um luxo, a gente não usa não, mas hoje, por quê? Porque a gente não tem, né? Ter a tela que seria maravilhoso, não usamos, porque não tem, não há meios para isso. Mas a igreja consegue manter o aluguel, água e luz, há 2 anos, já estamos indo para o 3º ano, e graças a Deus, eu vejo isso com muita alegria, não é? Deixa eu avançar um pouquinho aqui, meus irmãos. Então, nós temos os dedicados lá ao treinamento de liderança, temos lá 2 trabalhos muito abençoados também, ali, Conferência de Mulheres Cristãs, nós temos 3 irmãs, que há anos têm feito conferências que envolvem irmãs, ou seja, irmãs de outras denominações, e também mulheres não cristãs. Então, para ouvir o Evangelho, para ter orientação sobre os vários temas que envolvem a mulher, não é? Então, essas irmãs têm sido bênção para outras igrejas e também para pessoas não cristãs. E temos lá a Associação Família Conservadora. Se você depois quiser conhecer mais, nós temos um site chamado famíliaconservadora.pt. PT aqui não é partido, PT é abreviação de Portugal, né? Famíliaconservadora.pt. Aliás, você pode até ajudar. Por exemplo, se você domina a língua e sabe fazer traduções do inglês para o português, especialmente se for para o português europeu, você vai poder ajudar à distância. Se você gosta e tem habilidades de aconselhamento, poderá ajudar à distância. Porque essa associação, ela intenta ajudar famílias de qualquer local dentro do país. Ela não é só evangélica, ela é aberta para a sociedade. Acontece que, na atualidade, a liderança, a maior parte da liderança é evangélica. Estou eu, está a Ivone, está a nossa irmã lá em Póvoa, e a sede dela é no nosso pequeno espaço de Póvoa de Varzim, não é? Isso tem crescido muito lá, meus irmãos, e tem ajudado a família, sobretudo, naquilo que os irmãos já estão sentindo muito aqui no Brasil, que é a história da ideologia do gênero. Não está aí nas escolas, Valéria? Os irmãos aí que trabalham com educação, não só, tem sido uma dificuldade para as igrejas, e coisas dessa natureza. Então, a família conservadora ela tem se levantado no país para ajudar as famílias a lidar com esse tipo de problema, a ideologia de gênero que tem trazido desajuste nas famílias. Então, ela se posiciona para ajudar, para aconselhar pais, orientar pais, mães, filhos. E uma das formas é através de palestras e também de material.
Ó, tem muitos desafios lá, meus irmãos. Aqui, eu vou passar só algumas fotos aqui. Aí a conferência, nós temos as 3 irmãs, a do meio é de Póvoa de Varzim, a outra é de Braga, a outra é de Monte Alegre. Temos aqui o primeiro encontro no nosso pequeno espaço, ali é a largura do nosso espaço. Ele deve dar um pedacinho assim, daqui ali, na parede, né, o nosso primeiro espaço. E tínhamos esse grupo de irmãs no primeiro encontro. O segundo encontro, o nosso espaço mudou, agora é daqui ali, né? Então cabe, eu não sei quantas cadeiras tem aqui, umas 40 pessoas, então nosso espaço é esse. Mas já, e não estão todas nas fotos, aí a gente percebe que houve já um incremento, né? E foram só mulheres, eu não estava lá não, os homens não estavam lá, não é, Ivone? Só das mulheres mesmo. Aqui as irmãs fazendo a palestra nesse espaço. Então, deixa eu só mostrar uma característica interessante, irmão, você vê a dinâmica, como é difícil, né? Aquela portinha que você tem lá nas duas, está vendo a portinha nos 2 espaços? É banheiro. Lá a gente chama de casa de banho. Então, você imagina a situação. Está aqui o pastor, o pregador, o superintendente da escola dominical, sei lá quem for, está aqui conduzindo o trabalho. Aqui tem a porta do banheiro. Já não precisa falar mais, né? Então, não dá certo, irmãos. Não dá certo. Então, hoje, uma das necessidades, desafios hoje é fechar, né, fazer uma placa, uma parede, né, ali, e outra para dividir para as crianças, que graças a Deus temos tido crianças, para tirar esse problema que não é muito bom, não é um bom problema de conviver, não. Mas hoje a gente não tem recurso para isso, não. Temos lá, então, as irmãs a fazer palestra. Temos um ministério com literatura, infelizmente acabaram seus livros, eu trouxe livros, não é? E esta irmã que escreveu esse livro chama Maria Helena da Costa. Bênção de Deus, ela e outros portugueses. Orávamos tanto para termos gente da terra em que a gente pudesse investir, e Deus nos deu alguns, entre estes alguns está Maria Helena, que é escritora, que escreve para o jornal, escreve alguns livros, e o tópico de grande interesse dela é falar sobre o feminismo, sobre ideologia de gênero, e ela tem sido encorajada por nós, como igreja, a enfrentar os desafios. Então ela tem ido para a mídia, para a televisão, fazer palestras, escreve para os jornais. Então tem sido bênção. Aqui é o lançamento do livro dela, então nós chamamos a sociedade para participar. Essa cadeirinha não é tão boa quanto a do Brasil, não, meus irmãos. Essa aí já quebraram várias, né? E uma delas quase tira a costela de quem está falando aqui. É engraçado, que é um missionário, é engraçado, meus irmãos. Então, Deus tem nos usado lá na Faculdade Internacional de Teologia Reformada, onde a gente fala sobre interpretação bíblica e sobre pregação. E, mais recentemente, vamos apoiar agora em fevereiro uma instituição reformada também, só que batista, para dar teologia pastoral. Aqui eu achei engraçado isso, irmãos, porque o treinamento de liderança ocorre via internet, não é? Esse caso aqui. Então, tem irmãos lá do Moçambique, né? O outro saindo da padaria, vai não sair enquanto a aula não terminar, né? Usando o celular, que a gente chama de telemóvel lá, né? Treinamento de oficiais em Braga. Quando eu falo Braga aqui, estou a falar da primeira, né? Que existia lá. Um grupo, a maior igreja que tivemos lá, meus irmãos, foi Braga, uma igreja bastante tradicional, bastante conservadora. Ali a direita, de verde, a minha direita aqui em verde, é o evangelista Heraldo, com a sua esposa, que muito labutou por aquele trabalho. Aí eu estou sentado ali com as crianças, a Ivone está do meu lado. Para a gente fazer esse trabalho aí, meus irmãos, nós tivemos um desafio. Foi uma formação para presbíteros e diáconos. É daí que surgiu o livro, não é, que eu trouxe para o Brasil e publiquei aqui, A Bênção de Servir, Instruções para o Ministério Diaconal. No caso, o treinamento lá foi para presbíteros e diáconos. Foram 30 horas de estudo. Então, a gente fez ele em 2 igrejas, em Póvoa de Varzim, e à tarde a gente viajava aí, para essa cidade de Braga. Mas o desafio era o seguinte, não era só para homens. Embora o curso fosse para oficiais, toda a igreja tinha que estar presente. Se a igreja viesse, a gente ia. Se a igreja não fosse, a gente não iria. Por quê? Porque quando a gente lê Atos, a igreja está envolvida com o assunto de liderança. Quem escolhe é a igreja. Então, a gente não pode falar só para os candidatos ao ministério. Foi esse o nosso entendimento. Então, nós dissemos à igreja, irmãos, a gente vai fazer o treinamento, desde que você, igreja, venha participar. E venha ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre os oficiais da igreja. Porque a igreja é que vai elegê-los. Não é? Então, se der problema lá, não vai culpar o pastor, não. Lembre que foi você que escolheu. Não é? O que cumpre a nós, pastor, é ensinar o que a Bíblia diz.
que Deus determinou para os oficiais da igreja. E depois aí acabamos fazendo o livro. Esse aqui, na verdade, é o fim como é que chama? O fim do poço, do tacho, né? Se sobrar esses 2 livros, fica aqui, se alguém se interessar, está aqui à disposição. Mas esse é só sobre diácono. Então, nós fizemos publicar isso lá em Portugal, com a ideia de, nós não usamos editora, a ideia foi, vamos fazer esse, depois a gente recupera o recurso e investe no de presbítero, depois investe no outro sobre a igreja. Então, aqui é a formação do diácono, e todos foram, viu, meus irmãos? Nós tivemos lá, graças a Deus, as crianças participando, à tarde, debaixo de sol forte, sem ar-condicionado, não é? 3 a 4 horas depois do almoço, sabe o que é isso? E mais, o pessoal de Póvoa de Varzim, o pessoal todo não, alguns falam, pastor, podemos participar de novo? Eu falei, pode, só que você tem que viajar lá para Braga. Mas tivemos irmãos portugueses que fizeram essa proeza de ouvir o curso 2 vezes. Aqui é o seminário que a gente vai ajudar ao chegarmos lá. Associação Família Conservadora. Meus irmãos, olha, que bênção Deus tem nos dado. A Associação Família Conservadora, eu não tenho a foto do primeiro encontro aqui. Nós tínhamos lá cerca de 30 vidas. O encontro foi numa fazenda cercada de boi, de gado. Sabe o que o gado faz, né? Então, você sabe o cheiro que a gente sentia lá no ambiente, né? É engraçado, né, meu? Então, nós tivemos lá cerca de 30 pessoas e nesse lugar isolado, na cidade de Rates, Póvoa de Varzim. O segundo encontro foi 2 anos depois. Aí nós fomos por um dos principais centros de convenção da capital lisboeta. E já contando ali com 160 inscritos. Aí fui para a mídia, fui para a televisão mesmo. Só que a nossa sede é lá naquele espaçozinho de 40 pessoas, sem estrutura nenhuma. Então, nós queremos ter estrutura. O que é estrutura? Ter um microfone, ter um data show para fazer as palestras, e a gente simplesmente chegamos no teto, ou seja, a igreja consegue pagar aluguel, água e luz. Não é? Mas não, louvamos a Deus. E louvamos a Deus também pelo que ela tem conseguido fazer com os poucos recursos que tem. Então, tivemos esse encontro, ali são portugueses, aqui é um outro encontro da família conservadora, a Igreja Católica nos alugou esse espaço, fizemos em parceria com uma outra instituição. Aqui, eu vou passar as fotos rapidamente e vou terminar a minha palavra aqui, meus irmãos. Ali é Monte Alegre, onde nós fizemos vários encontros, Paços de Ferreira, onde temos um pequeno trabalho, ali é a igreja, hoje está maior, graças a Deus. Póvoa de Varzim, junto ao mar, essa moça aí à esquerda converteu-se lendo a Escritura lá no Canadá e lendo as Institutas de João Calvino. Aí veio procurar a gente, porque ela viu um site nosso lá, visita aos portugueses, batismo no apartamento, porque nós começamos nos apartamentos, nós não tínhamos espaço, e na pandemia a gente estava aí, antes da pandemia, perdão, depois a gente foi para o nosso espaço, que é a igreja que os irmãos alugaram. Aqui recebendo visitas, aqui discipulado, a Ivone fazendo discipulado, aqui o treinamento de liderança à direita, os lugares mais recentes que a gente tem pregado, é um desafio, meus irmãos, porque para ir pregar nesses 3 que eu vou mostrar, São João da Madeira, Ovar e Aveiro, nós estamos falando de uma viagem de aproximadamente 300 quilômetros num dia. A gente vai para a Póvoa de Varzim, prega de manhã, sai, come em qualquer lugar que estiver aberto, aí vai lá para essas cidades, prega e volta, e você tem hora para sair. Para voltar, você não sabe que hora. Mas normalmente 11 horas da noite, né? Mas é benção, meus irmãos. Está lá os trabalhos ocorrendo com dificuldade, a gente não sabe se vamos suportar manter esses trabalhos. Hoje a gente não consegue recursos para manter esses trabalhos, mas os irmãos estão lá a depender, anelando que voltemos para que continuemos o trabalho. Aveiro, temos um irmão que está fazendo trabalho via internet. Eu vou parar por aqui, já está bom. Mas é um desafio, meus irmãos, que a igreja, graças a Deus, tem orado por esses trabalhos tantos. E eu peço que a igreja continue a orar, a fazer o bom trabalho, não é? Que Deus tem feito através do seu povo. Louvado seja Deus por isso. Fica aqui franqueada a palavra, meus irmãos, e eu já vou passando o microfone para o pastor, para o nosso superintendente, não é? Mas se eu puder ajudar em alguma questão, por gentileza, meus irmãos, é só perguntar, tá bem?